Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente decidiu abrir esse canal para mostrar para algumas pessoas a respeito do nosso financiamento e como vai ser a partir de agora. Eu me chamo Daisy. Eu sou Victor. Nós somos casados há 4 anos. Temos um sonho de financiar a nossa casa ou um apartamento. E financiamos pela Tenda. A gente está ainda em período de obra do nosso apartamento, a gente está esperando chegar esse apartamento, mas a gente veio aqui falar para vocês algumas coisas sobre o nosso financiamento, valores, pré-chaves, pós-chaves, o que a gente está achando, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Por quê? A primeira a gente vai falar mais sobre valores mesmo, e a segunda a gente vai falar se a gente se arrependeu de alguma coisa, se a gente mudaria alguma coisa, se a gente teria outra escolha. E por aí vai. Vocês precisam saber, antes de você comprar o financiamento da Tenda, vocês precisam se organizar financeiramente primeiro, porque é valores, muitos valores que vocês vão ver. E eu tenho 26 anos, ele tem 27 anos. Quando financiamos, a gente financiou no passado, eu tinha 25 anos e ele 26. E era o nosso sonho isso, mas as contas chegam. Desde o início a gente tinha sentado e conversado sobre essa possibilidade. E aí eu bati o martelo falando sobre que eu gostaria que todas essas contas se encaixassem em apenas um salário. Por quê? Caso um de nós venha se desempregar, a gente tem como quitar essas dívidas só com um de nós trabalhando. Porque precisa estar tudo fechadinho, gente. Se você não pagar o banco ele toma a sua casa. Claro que tem um tempo, tem uma burocracia antes. Mas se você não conseguir quitar esse apartamento, o banco ele pega. E esse valor que você já pagou, ele não é devolvido pra você não. Aí a vida que segue, você vai ficar com o seu prejuízo mesmo, e pra lá que vai. Pra gente iniciar aqui, pra esse vídeo não ficar hiper mega longo, a gente vai falar algumas parcelas do nosso financiamento. A nossa corretora foi a nossa amiga Fabiana. Se vocês quiserem, eu posso colocar o contato dela aqui para fazer indicação para vocês. Ela foi um amor com a gente e tentou achar uma parcela que cabesse no nosso bolso, né? A gente procurou bastante. Ela já tinha visto algumas possibilidades de condomínios e apartamentos pra gente já há um tempo, né? E todos não se encaixavam no nosso orçamento. Por quê? Às vezes, quando a parcela do financiamento era ok pra gente, a parcela da pré-chave era tipo demais, a parcela da intermediária era demais. Então a gente sabia que uma hora a gente ia se embananar. E se você não sabe, se você tiver em débito em qualquer parcela, seja pré-chave, seja juros-obra, a construtora não lhe passa o apartamento até que você tenha quitado tudo. Então não adiantava eu pegar, na primeira vez que a gente tentou, a nossa pré-chave ela tava de R$400 e pouco. E tinha 2 intermediárias de R$2.000. Eu sabia que a gente não ia conseguir pagar, porque tinha os juros-obra, o condomínio nessa que a gente iria pegar já estava em andamento, já tinha um bom tempo. Então os juros-obra dele ia ser babado, ia ter a pré-chave, ia ser pré-chave, juros-obra e... pré-chave, juros-obra... Pré-chave e o ITBI. Ia ser muitas contas, sendo que a gente mora de aluguel hoje. Então a gente já tem o custo do nosso aluguel. Nossa parcela do financiamento desse empreendimento que a gente pegou, que é um empreendimento bom, é o primeiro apartamento da Tenda de 13 andares. São 2 blocos e com 13 andares, térreo mais 13. Nosso financiamento ele ficou no valor de 712. São 30 anos pagando 712 parcelas. Sabendo que a gente vai tentar amortizar, né? Nossa meta é tentar amortizar no máximo em 10 anos. Porque a gente também não quer ficar para sempre nesse apartamento. Porque a gente ainda pretende ter mais filhos e o apartamento realmente é pequeno. Ultimamente as construtoras estão construindo apartamentos pequenos. Até por conta da metragem da população que está crescendo diariamente, né? E a nossa pré-chave ficou no valor de 202. Foram 17 parcelas de 202. O que aconteceu? O que acontece? A parcela pré-chave e pós-chaves, ela tem uma atualização de juros mensalmente, se eu não me engano, né?
mensalmente. E aí, tipo, esses juros ele vai crescendo todo mês. Hoje eu paguei 202, mês que vem ele já tá 203 e tanto. No próximo mês tá 204 e tanto. Então, eu e meu esposo, a gente conseguiu juntar um dinheiro, né? A gente tinha pagado a entrada, a gente deu 10 mil de entrada. Eu dei 5 mil mais o nosso FGTS. E na época meu esposo já estava num novo emprego, ele já tinha sacado o FGTS do antigo emprego, então não tinha muito, nem eu tinha muito. Então deu em torno de 5 mil do FGTS e a gente deu entrada de mais 5 mil, ao total 10 mil de entrada. E aí ficaram essas 17 parcelas da pré-chave de 202. Na época, se não me engano, foi logo no início do ano, a gente conseguiu pegar o nosso 13º. E mais algumas economias que a gente tinha, a gente quitou todas as pré-chaves. Por quê? Visando que teríamos os juros obras e que os juros obras, o pessoal falava bastante em relação que crescia, né, todo mês de forma absurda, a gente falou, então bora pagar logo as pré-chaves. Tiramos esses juros, que seria acrescido todo mês, e pagamos, né, direitinho a nossa pré-chaves. Conseguimos, glória a Deus. Mas aí depois, gente, vem a pós-chave, que a gente não conseguiu, que a gente tá aos poucos. Quer dizer que a gente pagou, acho que 2 parcelas da pós-chave. 2 parcelas da pós-chave. A pós-chave se iniciou pra gente no valor de 118. Hoje a nossa pós-chave, ela tá no valor de 127. Então, tem quantos meses? A gente tem um ano. Um ano esse mês, um ano mês passado que a gente financiou nosso apartamento. Então, de lá pra cá, teve esses juros. Nem aumentou tanto, né? Não aumentou tanto. Mas, se eu não me engano, os juros da pós-chave, ele é menor. Mas, se eu não me engano. E aí, a documentação... a pós-chave, a gente vai pagar de 2029 até 2000... Não. Começa a pagar você. A pós-chave a gente tá pra começar a pagar, né? Mas a gente já começou a pagar do ano de 2023, esse ano. Desse ano até 2029. Tem essa pré-chave, né? Muito tempo. Mas como eu e Vitor, a gente sempre tenta se organizar. Estou pra me formar esse ano em administração. E eu sempre fui muito voltada em contas, em administrar as coisas. Então a gente quer quitar o mais rápido possível esse apartamento. E todos os valores que vem envolvido, claro. E aí, nossa pós-chave ficou nesse valor. E a gente tá tentando adiantar, porque o nosso apartamento ele tá para ser entregue este ano. Então vai vir contas pra gente de tudo, de condomínio, de luz, de água, de reforma, que a reforma, gente, os materiais de construção não estão baratos. E por aí vai. E aí a gente fala assim, acabou? Não acabou. Tem mais o que, amor? Depois disso tudo, da reforma, a gente tem a documentação do ITBI. Você tem que olhar para... Depois de tudo isso, a gente ainda tem no final a documentação de ITBI, que são os documentos que comprovam que a gente já é dono da casa. A gente tem que pagar essa documentação justamente com a Tenda. Ele também faz o financiamento dessa documentação, ele divide em várias parcelas. Nossa parcela, ela tá no valor de R$110. A gente já tem que pagar. Não me lembro muito bem quantas parcelas. A nossa parcela tá de 2029 a 2034. O bom de financiar um apartamento na Tenda é justamente isso, a facilidade que eles dão pra gente dividir as coisas. É bom e é ruim, porque se eles obrigassem a gente a pagar logo, a gente conseguiria quitar logo isso, né? Quando a gente é obrigada a fazer uma coisa, a gente vai e corre pra fazer. Mas, por outro lado, a gente, quando pessoas mais jovens que querem iniciar o seu sonho de comprar um apartamento e tem essa facilidade, ela é a construtora que, ao meu ver hoje, é a que mais facilita para os compradores mesmo. Por fim, que a gente tem todo mês é a conta, o valor dos juros obra. Esse mês veio até mais barato do que mês passado. Nosso apartamento, a previsão de entrega era para julho de 2023, este ano lá.
Mas aí vai conversa vai conversa vem. A gente já tem um grupo do condomínio, Jardim Primavera. E algumas pessoas já falaram assim, mas a minha previsão foi para outubro, quando eu financiei. Mas a minha previsão foi para agosto. Cada um tem uma previsão, no máximo até outubro realmente, que é a previsão do pessoal. Mas a gente sabe que também tem as vistorias, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas antes realmente da entrega das chaves. Não, falando da documentação, são 60 parcelas para poder pagar de TBI. Está no valor agora de 110,03, continua o mesmo valor. Essa praticamente não acho que não muda não, acho que tá o mesmo valor, desde que a gente... Não sei, não foi? Tá, beleza, gente. São muitas contas, então você precisa ter noção quando for financiar um apartamento, que não é só o valor do financiamento. Tem muitas outras coisas envolvidas. Peguei a chave do apartamento, Gente, tem condomínio. Porque em alguns lugares o condomínio não é tão barato. Então tem condomínio, tem água, tem gás, tem luz, tem contas fixas, contas que vão variando. Então você precisa ter noção disso. E eu acredito que para você poder se organizar direitinho, é bom você baixar sempre os aplicativos, que é o Caixa Habitacional e o aplicativo da Tenda. Tem nas lojas da Android e também no iOS, você pode baixar lá mesmo. E você consegue acompanhar esses juros obra, consegue acompanhar essas parcelas que faltam, como está a construção da obra, como é que anda, se já tem fotos também, a Tenda posta várias fotos de como está o seu empreendimento. E basicamente é isso. E lembrando também, a gente não teve a parcela intermediária por conta do valor de entrada que a gente deu. Aí vai depender muito dos valores de entrada para ter essa intermediária. A gente tem vizinho que pagou 6 mil de intermediária, 3 mil de intermediária, 3 intermediárias, que é um valor, as intermediárias elas são um valor bom, viu? E outra coisa, a gente também pagou R$500 a caixa, por 400 e pouco. Quando a gente foi, normalmente o corretor pede que você leve esses R$500. Levamos e pagamos, mas aí depois teve o pessoal no grupo falando que isso era errado, que era uma venda casada e tal. E aí eu peguei minha irmã, eu tava precisando de dinheiro e falei pro meu marido, pede pra estornar esse valor. E aí eles estornaram, não todo, porque a gente já tinha, acho que uns 4 meses que já tinha assinado com a Caixa. Então eles estornaram o valor, se não me engano, 200 e pouco. De 430 eles estornaram 260, vamos supor assim. E a gente também então teve esse custo. Mas de custos gerais são esses, né? Normalmente eles informam que esse valor de R$500 é para manutenção quando você estiver fazendo a reforma. Quando se precisar um seguro, se precisar de um carreto para poder tirar o entulho, eles estão lá para tirar. Se vai precisar trocar alguma coisa, eles têm lá também para te ajudar para trocar. Mas esse seguro ele tem um prazo, vamos supor. E aí eu acho que o seguro da gente cobria até o início de 2024. Que a gente vai pegar um apartamento esse ano, no final do ano, vamos supor. Se Deus permitir, a gente no final do ano já tá no apartamento. Então a gente não teria possibilidade muito de usar o seguro na nossa residência. Ficaria o quê? 2 meses coberto pelo seguro. Não valeria a pena você pagar esse valor para ficar 2 meses de seguro. E hoje, como a gente mora de aluguel, tudo que acontece na casa a gente recorre ao dono do imóvel, entendeu? Ele tem que pagar, custear, ele vai fazer o que ele quiser. Nossas contas são isso, né? Não tem mais nenhuma conta a ser acrescida, glória a Deus, porque já basta os juros que aumentam diariamente. Espero que tenha ajudado vocês e esperem a parte 2 que a gente vai falar pra vocês se a gente acha que foi uma boa escolha ou não. Beijo, tchau! Tchau, tchau!